Você já reparou que existem atletas que parecem ter um motor invisível? Gente que, quando o corpo começa a pedir arrego, não entra em pânico. Gente que, quando o jogo vira, não desmorona. Gente que erra e, em vez de perder a cabeça, fica mais lúcida. A maioria chama isso de talento. Outros dizem nasceu com mental forte. Mas a verdade é que existe uma habilidade por trás disso. E ela pode ser treinada. Hoje eu quero desafiar uma crença comum. A ideia de que desempenho máximo é principalmente físico. Porque no limite, o corpo não é o primeiro a desistir. Quem costuma desistir primeiro é a mente. O corpo sente dor. A mente interpreta a dor. E é essa interpretação que decide se você vai atravessar ou quebrar. É aqui que entra o atleta estoico. Não como uma figura fria, sem emoção, mas como alguém que aprendeu a governar o próprio mundo interno no exato momento em que o mundo externo tenta esmagar. O estoicismo nasce numa época sem conforto, sem anestesia emocional, sem distrações infinitas. E por isso, ele é brutalmente atual. Ele ensina como viver e performar quando a pressão é real. Disciplina, resiliência, controle emocional, 3 pilares que não são apenas mentalidade, são treinamento. E deixa eu te contar algo que poucos admitem. Existem atletas que treinam 8 horas por semana o corpo e treinam 0 horas a mente. Depois, se espantam quando o corpo está pronto. Mas a cabeça falha. Eles entram numa prova e o coração dispara. Eles começam bem, tomam uma virada e a mente grita. Acabou. Eles erram um detalhe e perdem o resto do desempenho tentando consertar no passado. Porque o atleta comum treina o movimento. O atleta estoico treina o movimento e a reação ao movimento. Treina o e se, treina o quando dar errado. Treina o quando doer, treina o quando ninguém estiver vendo. Os estoicos chamavam isso de domínio de si. E para um atleta, domínio de si é vantagem competitiva. Vamos começar pela primeira verdade. Você não controla tudo. Você não controla o juiz. Não controla o clima. Não controla a torcida. Não controla a fase do adversário. Não controla se vai acordar 100% naquele dia. Mas você controla algo. E isso é o centro do estoicismo. Você controla sua postura interna diante do que acontece. Essa é a famosa dicotomia do controle. O que depende de você e o que não depende. Um atleta que não entende isso vive gastando energia mental em guerra perdida. Ele briga com o inevitável. Ele discute com a realidade. Ele perde força tentando controlar o que não obedece. E aí, o corpo paga a conta. O atleta estoico faz diferente. Ele aceita rapidamente o que não controla. Não por fraqueza, mas por inteligência. E usa toda a energia para o que controla. Execução, foco, coragem, estratégia, consistência. Agora, disciplina. Disciplina não é motivação. Motivação é vento. Disciplina é raiz. Motivação vem quando tudo está favorável. Disciplina aparece quando nada está. A maioria treina quando está afim. O atleta estoico treina quando não está. Porque ele entende que o eu do futuro está sendo construído no desconforto do presente. E aqui tem uma ferida que muita gente evita olhar. Se você só treina quando está fácil, você está treinando para o fácil. Mas competição não é fácil. Vida não é fácil. Pressão não é fácil. Então o treino precisa incluir algo que poucos querem. O treino do desconforto. E não é masoquismo. É prepara o... Sêneca dizia que nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Isso é absurdo de verdadeiro no esporte. A dor chega e a mente começa a narrar. Isso não vai passar. Eu não aguento. Eu vou falhar. Todo mundo vai me ver perder. O corpo sente. A mente dramatiza. E o drama rouba desempenho. O atleta estoico aprende a separar dor de sofrimento. Dor é informação do corpo. Sofrimento é história mental. E quando você corta a história, você volta para o real. Respiração, técnica, ritmo passo a passo. Resiliência. Resiliência não é aguentar calado. Resiliência é adaptar sem quebrar. É cair e não se definir pela queda. É errar e não transformar erro em identidade. Porque o erro é um evento.
Mas muita gente transforma erro em sentença. Eu errei, vira eu sou ruim. Eu perdi, vira eu sou fraco. Eu falhei, vira eu não sirvo. E quando a mente conclui isso, ela manda o corpo desistir. O estoicismo ensina uma coisa essencial. Você não é o seu desempenho de hoje. Você é a sua capacidade de voltar amanhã com mais lucidez. E isso muda tudo. Agora, controle emocional. Presta atenção. Emoções são humanas. O problema não é sentir. O problema é ser governado por aquilo que você sente. Numa prova, nervosismo é normal. Raiva pode surgir. Frustração, aparece medo, é humano. Mas o atleta estoico não negocia com o caos interno. Ele observa, nomeia e decide. Ele não diz, eu sou ansioso. Ele diz a ansiedade, aqui. E isso parece pequeno menos. Mas é uma diferença gigantesca. Porque quando você diz, eu sou, você vira aquilo. Quando você diz, você cria espaço. E no espaço nasce a escolha. E escolha é desempenho. Agora, vamos trazer isso para práticas reais. Primeira prática. Premortem estoico. Os estoicos treinavam imaginar dificuldades não para se torturar, mas para se preparar. No esporte, isso vira uma arma. Antes da prova você imagina, vai dar dor. Vai ter erro, pode ter imprevisto o adversário. Pode virar, posso sentir vontade de parar. E então você decide antecipadamente. Quando isso acontecer, eu volto para a respiração. Quando isso acontecer, eu volto para a técnica. Quando isso acontecer, eu volto para o próximo passo. Isso é treino mental. Isso é programação. Segunda prática, o ritual do foco. O atleta comum entra na prova com a mente aberta, dispersa. O atleta estoico fecha o foco num ponto simples. Processo, não eu preciso ganhar, mas cadência, postura, respiração, um ponto por vez. Porque resultado é consequência. Processo é controle. Terceira prática, voltar rápido. O estoicismo te ensina a perder menos tempo mental. Você errou, volta. Você tomou um golpe, volta. Você tropeçou, volta. Sem drama, sem cinema, sem ego ferido. A mente quer discutir, o atleta estoico quer executar. E aqui entra uma frase que vale ouro. A velocidade com que você retorna ao presente define a sua grandeza. Um atleta mediano perde 5 minutos internos depois de um erro. Um atleta grande perde 5 segundos. E isso, somado, decide campeonatos. Agora eu quero falar com você que não é atleta profissional. Por quê? Atleta estoico não é só quem compete. É qualquer pessoa que escolhe treinar o próprio caráter através do corpo. A academia, a corrida, a luta, a natação viram um laboratório de vida, onde você aprende a suportar desconforto sem desespero, a manter firmeza sem arrogância, a aceitar limites sem se reduzir a eles, a buscar excelência sem virar escravo de validação. Você começa a perceber algo. O corpo é o campo de treino, mas o que se constrói ali é alma. E aí você entende por que os antigos falavam tanto de virtude. Virtude, no estoicismo, é excelência de caráter. No esporte, isso vira excelência de ação. Sabedoria para escolher o que importa. Coragem para fazer o difícil. Justiça para não virar alguém tóxico na vitória ou na derrota. Moderação para não se destruir, tentando provar algo. Porque tem atleta que vence por fora e perde por dentro. Ganha medalha e perde paz. Ganha aplauso e perde saúde. O atleta estoico quer desempenho máximo, sim, mas sem vender a própria integridade. Agora, eu quero fazer uma pausa aqui. Se isso está fazendo sentido para você, eu quero te pedir uma coisa. Comenta aqui embaixo qual é o seu maior desafio hoje. Disciplina, resiliência ou controle emocional. Eu quero ler, e dependendo do que você responder, eu preparo os próximos vídeos com exercícios práticos específicos. E se esse conteúdo te ajuda, deixa o like, isso faz o YouTube entregar para mais pessoas que precisam dessa força. Continuando, existe um ponto que separa o atleta comum do atleta estoico. O atleta comum busca conforto. O atleta estoico busca domínio. Conforto é curto, domínio
é longo. Conforto te dá alívio hoje e arrependimento amanhã. Domínio te dá dor hoje e orgulho silencioso depois. E aqui vai uma frase para você levar para o treino. Não é o treino perfeito que te transforma. É o treino fiel. Fiel ao processo. Fiel ao horário. Fiel ao básico. Fiel ao retorno. E quando você treina assim, acontece uma mudança estranha. Você para de depender do mundo para se sentir forte. Você começa a carregar sua força por dentro. E essa é a maior vitória do atleta estoico. Não é ganhar sempre. É não se perder. É não se quebrar por dentro quando perde. É não se intoxicar por ego quando ganha. É continuar inteiro, porque no fim, desempenho máximo não é só sobre o que seu corpo faz. É sobre quem você se torna enquanto faz. Então, hoje, eu quero te deixar com um compromisso simples. No próximo treino, não treine só o corpo. Treine sua atenção. Treine sua respiração no desconforto. Treine a volta após o erro. Treine a postura, quando a vontade de desistir aparecer. E repare, o que você está construindo ali não é só força física. É caráter. Se você quer se tornar esse tipo de atleta ou esse tipo de pessoa, fica comigo por aqui. Se inscreve no canal, porque a gente vai continuar transformando o estoicismo em ferramenta prática para esporte, para trabalho, para a vida. E compartilha esse vídeo com alguém que treina o corpo, mas precisa fortalecer a mente. Nos vemos no próximo vídeo.